Boa noite, quero que vocês todos sejam bem-vindos à minha live número 8 da Agricultura Racional comigo, Érica Fujita. Essa live faz parte de uma série de lives que é um aquecimento para o aulão da Agricultura Racional que irá acontecer no dia 13 de outubro, quinta-feira, às 19h30 no horário de Brasília. Vou repetir, tá? 19h30 no horário de Brasília. É um evento online, gratuito, que a agricultura racional dobra a sua produção de hortaliças e ainda ajuda a reduzir o custo de produção da roça, ou seja, no campo. O nome da live de hoje será Como cheguei no método da agricultura racional na horticultura, tá bom, gente? Bom, o que mais ou menos é contar a minha história, né? Todos me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, tá? Presto assistência técnica e consultoria para pequenos e médios produtores na agricultura familiar, certo? E trabalho no campo 19 anos, prestando assistência técnica e ajudando esses produtores rurais de hortaliças na agricultura familiar de pequeno e médio porte a produzirem e também terem sucesso na sua roça, tá? Dessa forma, o que acontece? Dessa forma, fazendo com que tenha um desempenho melhor na sua horta, né? Vamos dizer. Bom, para começar a falar de como eu cheguei nesse método, eu vou explicar mais ou menos a minha história para vocês, porque eu acho que faz parte disso tudo, não é verdade? Bom, eu sou filha de agricultor, meu pai e minha mãe trabalharam com produção de hortaliças desde que eu me conheço por gente, só que tinha um contato mais com uma horta doméstica do que comercialmente falando, porque o nicho de trabalho deles era um outro, tá? E meu pai é imigrante japonês, chegou sozinho, ou melhor, com um tio e uma tia e seus primos no Brasil, com 16 anos de idade, tá? E com o passaporte definitivo, ou seja, ele não tinha como retornar ao Japão novamente. Ou ele venceria, ou ele venceria trabalhando aqui com o que ele tivesse de recurso para isso, tá bom? Minha mãe, no caso, ela já nasceu aqui no Brasil, mas também era envolvida com agricultura, porque meus avós maternos também tinham o trabalho na roça, eles moravam no interior de São Paulo. Tá? Mais ou menos foi em 1938 que o meu pai chegou. Ele me contava que foi justamente no período que o Getúlio Vargas se suicidou, né? Então ele tá aqui, já presenciou uma parte da história. E ele venceu, porque nessa idade ele trabalhou em troca de um lugar para dormir e um prato de comida, não sabia falar português, então meio que foi se virando no seu português para poder se comunicar com os brasileiros. E foi aprendendo a lavrar a terra por observações, né? Por ver o que a rotina do trabalho. Então foi dessa forma que ele foi aprendendo a trabalhar com lavoura. Minha mãe já, no caso, meus avós vieram do Japão, minha mãe, né? Foi trabalhando também com eles na roça e também tem na sua base, na sua estrutura, a agricultura. E eu cresci no meio rural, participei da rotina deles, né? Meu pai na roça, ele trabalhou muito com batata, né? Cenoura, trabalhou com tomate também, tudo aqui no estado de São Paulo,
mais ou menos no interior, tá? E depois de um tempo, graças a Deus, com tanta luta que os dois tiveram, eles conseguiram, tá? Ir para Tocantins, realizar um sonho deles, que no caso era, como que eu posso falar, ter uma empresa, né? E graças a Deus eles conseguiram isso, venceram, tiveram uma empresa ali de calcário, tá? Então ele trabalhava com corretivo de solo. Foi muito difícil, foi uma época que eles se mudaram para Tocantins, eu tinha 7 anos de idade, né? E com 7 anos de idade eu cheguei numa cidadezinha que tinha acabado de chegar a energia elétrica, chama-se Dianópolis, em Tocantins, fica próximo da divisa de Bahia com Minas Gerais, né? E lá com meu irmão mais velho, somos em 3, né? Eu tenho uma irmã mais velha, o meu irmão é do meio e eu sou a caçula da família. E fomos desbravar um país, não, um estado que depois de um tempo se tornou Tocantins. Quando nós chegamos lá em 1986, ainda era Goiás. E depois de um tempo, dividiu o estado e ficamos na parte de Tocantins, que é a parte de cima, e o Goiás na parte de baixo. Foi uma adaptação muito abrupta, porque a cidade não tinha imigrantes japoneses, né, descendentes, então a gente era como se fosse um bichinho diferente. Sofri bullying, mas isso passou, graças a Deus. Sempre ia para a escola, meu irmão também junto, meu pai e minha mãe sempre levavam nós lá na área que eles tinham essa jazida de calcário, acompanhava sempre meu pai e minha mãe a trabalhar na horta, ele cuidava de frutíferas também, me ensinou a fazer enxertia com o passar do tempo. Ele tinha uma mão tão boa, gente do céu, vocês não tinham noção como meu pai tinha uma mão boa, minha mãe também, para flores, nossa senhora. Então assim, nós tínhamos 2 hortas, uma bem grande, porque Tocantins não tinha tantas hortaliças, então meu pai foi produzindo, doava para amigos, doava para a escola, então plantava brócolis, de tudo que vocês possam imaginar, né? E a minha mãe gostava muito de flores, então ela tinha um monte de flores, um monte de plantas ornamentais, tudo assim de monte, né? E aí, devido a essa paixão que ela teve, né? Ela encheu a casa de flores. E meu pai sempre trazia caixas e caixas de hortaliça em casa. Eu lembro que quando eu era criança eu ajudava minha mãe a limpar. Então assim, é uma coisa que sempre fez parte e eu gostava daquilo. Mas quando passei esse período, morei 8 anos em Tocantins, eu fui crescendo, eu fui acompanhando a rotina deles, eu fui vivenciando tanto a parte da jazida de calcário, né? Eu também fui responsável técnica pela empresa depois que eu me formei na agronomia, tá? Só que para chegar até lá, mesmo eles sendo da terra, da agricultura familiar, nem ele nem a minha mãe interferiu assim na escolha dessa profissão, que é a agronomia. A agronomia surgiu com um desejo meu, porque eu me identifiquei com essa profissão desde criança, pela minha vivência com eles, né? E essa minha rotina que eu tinha com eles. Então, com isso, eu consegui e tive essa oportunidade de conhecer, né, o trabalho do campo e assim por diante. E dessa forma, fui crescendo com isso. Fui crescendo, fui me tornando adolescente. No início, eu confesso a vocês, eu fiquei entre agronomia e economia. Eu não sei porque
cargas d'água, eu queria economia. Falei, gente, mas por que economia, né? Ficava pensando, falei, gente, economia tem nada a ver. Mas enfim, eu tinha esse desejo. Ou era agronomia, ou era economia. Era bem curioso isso. E aí, passando por esse tempo aí, eu voltei para São Paulo para poder estudar, né? Então, voltei para São Paulo para fazer meu colégio. E já quando eu cheguei em São Paulo, eu já tive uma professora no colegial de biologia. Eu nunca vou esquecer disso. Infelizmente eu esqueci o nome dela, olha só. Mas enfim, foi uma pessoa que já juntou aquela base que eu tinha de trabalhar com plantas, combater insetos e pragas de uma forma mais orgânica, usando cal virgem, casca de ovo, caudas, né? Meu pai plantando, eu lembro que eu tinha os dedinhos bem pequenininhos, ele fazia pegar as sementinhas assim, colocar para fazer muda nas bandejas, né? E eu gostava daquilo. E ele era tão minucioso no que fazia, ele pegava um palitinho, fazia um buraquinho, e aí eu ia lá com o meu dedinho pequenininho, colocava semente por semente ali. Aí às vezes ele pedia, falava assim, não, pode pôr 2 ou 3 sementinhas, né, para garantir que germine. Então assim, foi bem interessante essa minha fase. E muitos conceitos que eu carrego até hoje veio dessa época. E mesmo assim, sem a interferência deles, aí eu resolvi fazer agronomia. Fiz agronomia, muitas pessoas falavam para mim, Érica, na época do vestibular, eu falei, você tem certeza que fazer agronomia? Isso era 1999. Era o ano que eu estava fazendo cursinho. Tem certeza que você vai fazer agronomia? Porque agronomia não dá. Como que eu posso falar? Não dá futuro. Você não vai ganhar dinheiro, você vai viver, vai ganhar pouco. Todo mundo falava. O que é agronomia? Aí uma principal coisa que eu lembro, que eu disse, a cada pessoa que chegou para falar para mim que isso não ia dar dinheiro. Cada pessoa que chegou e falou isso, eu disse o seguinte, bom gente, aí por exemplo, se alguém estava fazendo vestibular, estudando para medicina, eu falava, por acaso os seus pacientes vão se alimentar do quê? O que você prescreveria para ter uma alimentação saudável depois de uma cirurgia, depois de uma internação dentro do hospital? Vai pedir para comer o quê? Verduras, frutas, não é? E da onde você acha que vai vir essas verduras e frutas? Né? Aí tinha um pessoalzinho ali da Exatas, que no cursinho tem, né? Várias salas que enfocava para exatas, para ciências biológicas, para humanas. Então tinha quem ia para cada lado. Aí o pessoal da exata, que eu fiz do meu jeito meio tímido, eu acabei fazendo bastante, não falo amigos, mas tem bastante colegas, né? Aí o pessoal das exatas, engenheiros, civis, elétrico, tal, mecânico, né? Ai, mas, Érica, você não vai ganhar dinheiro sendo agrônomo. Eu falei, tá, tudo bem, eu não quero ser rica, eu não quero ter uma mansão, eu não quero andar em carro importado, eu não quero ir todos os anos para a Europa. Eu só quero fazer algo que me identifico. Porque uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou é que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente tem amor, que a gente não, assim, quando vocês pensam em algo que gosta, você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo. Então, o que eu ia fazer? Eu ia deixar de fazer só porque as pessoas estavam falando que não vou ganhar dinheiro, não vou ficar milionário? Se, né?
Já pensou se eu tivesse essa convicção de ser milionária? Eu tava frustrada, porque eu não consegui. Não tô aqui para isso, não é verdade? Não tô aqui para ser milionária. Aí tá, tudo bem. Aí o pessoal da engenharia falava isso. Eu falei, por acaso você vai pegar o tijolo que você constrói para fazer no almoço de domingo? Para você fazer um churrasco? Ele deve ser rico em minerais, mas será que você e sua família vai conseguir comer? Será que vocês vão conseguir se alimentar? Não é verdade? E aí, como que vai ficar? Como que um mecânico vai ter condição de trabalhar se não tiver um almoço com arroz e feijão? Quem planta o arroz e feijão? Por acaso você aperta um botãozinho e de repente, puf, aparece o arroz e feijão? Não, toda a agricultura me embasa isso. E naquela época eu já tinha essa noção. Eu já tinha essa noção. E aí depois que eu falava isso, todo mundo ficava quietinho. Inclusive adultos chegavam a falar para mim. Né? Não sei se eu contei para vocês em algum momento, mas eu já joguei beisebol, né? Por intermédio de um tio meu, né? Aí eu comecei a jogar beisebol, no caso, o beisebol para mulheres era o softball, e eu gostei. E aí eu lembro que o meu treinador veio falar isso para mim também. Mas Érica, você vai fazer faculdade de agronomia? E ele, que eu me lembre, ele era diretor da Ericsson. Hoje Sony, Nokia, Ericsson, Sony, alguma coisa assim, de tecnologia, uma multinacional. Aí eu falei, aí eu chamava de sensei. Não, sensei, simplesmente eu tô fazendo agronomia, eu vou fazer agronomia justamente para poder alimentar a sua família depois que o senhor voltar da empresa ou de uma viagem no exterior. Mas quando o senhor for, o senhor pode ter certeza que todo mundo da sua família, cada filho e sua esposa, vai ter comida na mesa, porque vai ter um agrônomo ajudando o produtor rural lá no campo a plantar a sua comida, a plantar o seu alimento, a dar de comer a vaca que vai dar o leite, a dar de comer o boi que vai fazer o seu churrasco quando você voltar de viagem. Aí ele ficou quieto. Então, assim, todo mundo, eu ainda me embasava isso. E hoje também realidade, não é? Hoje também é a verdade. Hoje em dia, o agrônomo, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque o meio rural é muito humilde, sofre muito preconceito, o produtor sofre muito preconceito, né? O dia a dia do agricultor, ele não é entendido de que é um trabalho honrado. Produzir comida lá longe no sítio não é uma coisa que a gente vê realmente que acontece, né? É uma coisa que acontece escondido, se não está vivenciando a rotina do produtor. E aí essa pessoa acaba sendo menosprezada. O pessoal acha que um produtor, uma produtora rural, pequeno produtor, é um Zé Ninguém, não mexe, não sabe nem direito ler e escrever, quanto mais falar. E vem sujo para a cidade. Tem um agricultor que eu contei, ele deve ter em torno de uns 70 anos de idade. E ele trabalha na roça até agora. Ele falou para mim, Érica, quando eu vou na cidade, eu acordo cedo, tomo um belo banho, depois de eu tomar um banho, eu vou vestir a minha melhor roupa, né? Ele é bananeiro. Eu vou vestir a minha melhor roupa para poder ir na cidade resolver meus problemas no banco, onde for. Mas por que eu vou me vestir assim? Porque as pessoas, se eu chegar sujo, eles não vão me atender direito, eles não vão nem olhar para minha cara. E aí eu tenho que me vestir bem para eu ser respeitado.
Ele falou isso pra mim. Aí eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Isso é uma história feliz ou de parar para se pensar? Ele se dedica no seu dia a dia para plantar, para trabalhar com fruticultura, no caso. Mas isso aconteceu com um rapaz que trabalha com produção de abóbora e pimentão. Ele falou para mim: Érica, eu vou cortar o cabelo e fazer a barba, porque eu tenho que ir na cidade comprar, fazer um supermercado no mês, porque eu não consigo plantar tudo que eu como aqui no sítio, então eu preciso comprar um arroz e feijão lá fora e um sal, um açúcar. Entendeu? Então eu preciso comprar uma semente, um adubo, preciso comprar alguma coisa para o meu rebanho, para que as minhas vacas possam me dar esterco e eu conseguir estercar a minha horta, né? E aí, gente, sabe? Então, assim, eles querem respeito, né? Eles querem ser notados. Eles não querem mais ser visto como jacatatu, sujo de terra, fala uai, não sabe falar direito. Eles não mexem muito bem no celular, mas eles mexem, é um único meio de comunicação que muitas vezes aonde não pega a torre de celular para falar de uma operadora, você tem uma internet via rádio, via satélite, para eles poderem comunicar com quem está lá fora por WhatsApp. Tem produtor, todo mundo tem um WhatsApp, manda sua produção, recebe pedido e assim vai. Então, assim, dentro da roça tem muita coisa boa ainda. Tem muita coisa acontecendo. E aí o que acontece? Esse tipo de coisa é gostoso de vivenciar. Eu vivencio isso todos os dias. E quando eu fiz faculdade, na medida que eu fui aprendendo as disciplinas, uma das coisas que eu me lembro que um professor falou para mim, falei, gente, quando você entrar dentro de um sítio, quando vocês começarem a trabalhar com um produtor, uma produtora no meio rural, vocês não pensam que eles vão, se eles tiverem plantação e animais, eles não vão contratar um agrônomo, não vão contratar um médico veterinário, não vão contratar alguém para fazer a eletrificação, eles não vão contratar alguém para construir uma granja para o porquinho deles. Não vão contratar, vocês têm que se virar. Porque eles não querem, né? Eles não querem ter esse gasto, tá? De pagar um profissional para cada coisa. Então eu aprendi na faculdade que nós agrônomos tem que ser o mais completo, o mais universal possível. Então eu tive construções rurais, eletrificação rural, irrigação e drenagem, eu tive aula de barragem, eu tive aula de tudo que vocês possam imaginar, engenharia, parte de mecânica, manutenção de motor a diesel, regular pulverizadores, entendeu? Trabalhar com topografia, trabalhar com formação de curva em nível, em curva em desnível, isso tudo. Para quê? Para quando a gente chega até o sítio de alguém, a gente consiga ser completo. Eu cheguei até um produtor que acabei até dando uma de veterinária, entre aspas. Uma madrugada, 3 horas da manhã, eu recebo uma ligação lá pedindo para ajudar que a cadela dele estava parindo. Tive que dar uma ajuda por telefone, mas eu consegui acalmar. No dia seguinte ele deu um salto dessa altura de alegria que nasceu tudo saudável. E eu não sabia nada. Então assim, eu tô aí com essas coisas, com isso que o meu professor falou na faculdade, com os conhecimentos que eu tive dentro da faculdade, com o contato que eu tive, além da faculdade que eu fiz, depois que eu me formei, eu fiz o mestrado, também tive envolvimento com o produtor, eu fiz meu doutorado, fiz 2 pós-doc, sempre com envolvimento com os agricultores e agricultoras.
Porque se não fossem eles, qual é o motivo de ter faculdade de agronomia nesse mundo? Não só no Brasil, mas no mundo todo, não é verdade? Então, eles me embasaram isso, tá? Eles me embasaram a isso tudo pra a gente só não, mas para que eu tenha essa paixão, tá? Então, assim, esse empurrão começou lá na faculdade. E aí, o que que acontece? Como eu já falei para vocês, no campo as coisas é muito mais difícil, mais demorada. Muitas pessoas não têm recursos para ter um tratorito, para ter uma roçadeira a gasolina. Isso eu não consegui aos poucos. Então, o que eu aprendi no meu dia a dia eu entro dentro de um sítio, eu tenho que observar o que está em meu entorno, qual que é as condições que o produtor tem, qual é a possibilidade financeira, porque quando a gente trabalha com o dinheiro do outro, a responsabilidade tem que ser muito maior, porque não é o meu recurso financeiro que eu vou direcionar para comprar um adubo ou alguma coisa que precise na roça. Então eu tenho que pensar, não tem outro jeito, outra alternativa? Tá, então vamos trazer de fora. Mas tem como usar algo aqui dentro? Ótimo, então vamos usar aqui dentro para eu não gastar. Isso foi uma coisa que eu sempre tive, porque assim, eu vi meu pai e minha mãe em alguns períodos assim com dificuldades financeiras. E eles se viravam no 30 e conseguiam criar eu e meu irmão, né? Então assim, conseguiu vencer. Só que a gente tentava sempre trabalhar dentro dos recursos que a família tinha. E na agricultura é a mesma coisa. Eu sempre tentei trabalhar dentro do recurso que o produtor tem. Então, por exemplo, vamos supor, eu chego ali num sítio, precisa de uma nutrição, eu olho em volta o que eu posso usar para dar de alimento para a planta. Ele tem uma vaca, então já tem esterco, pouco, mas tem. Ele tem um lugar aqui, uma palhada, né? Ou embaixo de um monte de árvore, um monte de folhas. Então eu vou colocar para usar. Então assim, isso, tá? Foi algo que eu fui começando a fazer. Aí pensando no seguinte, eu nunca fui muito adepta a usar defensivo, químico, nunca. Na verdade, até só um pouquinho assim. Eu acho que o defensivo químico ajuda muito quando de repente a gente perdeu a mão no controle preventivo. Porque quando a gente faz o preventivo, prevenir para não remediar, que no caso remediar seria o uso do defensivo químico. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar com as caudas, com uma cauda bordaleza, uma cauda viçosa para conseguir controlar ali uma doença, um leite cru de vaca junto com água, né? Uma água detergente e óleo para poder controlar um inseto, um fumo de corda fervido, né, colocado ali para poder segurar e repelir uma praga, usa a urina de vaca curtida e assim por diante. Então, dessa forma, a gente tem condição de ajudar, entendeu? E são coisas que tá no sítio. Às vezes tem ali uma mamona, tem ali uma planta de ninho, tem um pé de pimenta, tem cascas de cebola e alho. Então isso tudo a gente pode usar para controlar. E outra coisa também, se vocês forem parar para pensar, o adubo químico surgiu para facilitar a vida do produtor, mas não para ser a base de tudo. A base de tudo não. A gente não pode esquecer jamais que a base da planta é matéria orgânica. Eu vou repetir de novo.
Alguém já viu alguma pessoa entrando dentro da mata com um saco de adubo químico nas costas para adubar a mata? Como que a mata se mantém? Matéria orgânica, folha seca que vai caindo no chão, os galhos que vão apodrecendo e assim por diante. É com isso que você consegue ter o quê? Comida de verdade para a planta. É dessa forma que você consegue dar nutriente. Então assim, por que eu tenho que trazer de fora? Tudo que vem de fora, da porteira de lá, eu vou ter que pagar. Então eu sempre pensei nisso, cara, se fosse comigo, eu ia tentar economizar e tentar produzir melhor. Então, com o passar do tempo, eu fui convivendo com o agricultor, eu fui convivendo com a rotina deles, com os problemas que vai surgindo, problema com praga, problema com doença, problema com produção, problema de qualidade, problema de perder uma roça, problema de não ter o que plantar e o que colher. E isso tudo resultou no quê? Em observação, em acompanhar essa rotina e ver o que ele precisa. Como eu posso fazer a roça render sem dinheiro? Como eu posso fazer gastando o mínimo? É isso que eu sempre pensei. Mas o primeiro ponto que me levou a isso não foi somente observar a natureza. Foi pensar no produtor. Sabe por quê? Gente, numa crise, tá? Pensando em produtores particulares, numa crise, o primeiro que vai rodar de um sítio, de uma fazenda, é o agrônomo. É ele que vai cortar gasto. Se eu não trabalhar para fazer o agricultor, a agricultora ganhar dinheiro, poder me pagar e me manter, eu rodo. E como que eu vou fazer isso? Fazendo vocês economizarem, fazendo vocês terem lucro. Então é um ciclo vicioso, é um ciclo isso. Se eu ajudo, eu me ajudo. Eu ajudo, eu me ajudo. Então é uma troca. Só que ao longo do tempo, os produtores não percebendo que eu mais aprendi com eles do que o inverso, tá? Então assim, dessa forma, trabalhar com a agricultura não é somente pensar em entrar num sítio, receber o dinheiro meu como pela consultoria e pela assistência técnica que eu dei. Não é só isso. Eu tenho que deixar e plantar a semente, fazer essa semente produzir, crescer, desenvolver e colher. Porque senão, numa crise, roda. E outra, hein, gente? A agricultura na pandemia não parou um momento. Eu não fiquei um dia em casa. Quando todo mundo estava no lockdown, eu estava na roça. Quando todo mundo estava preso dentro de um apartamento desse pequenininho assim, ó, eu estava na roça com o produtor, ajudando ele a plantar, a cuidar da roça, cuidar do pomar, cuidar da horta, entendeu? Ajudar ele a resolver problemas, sempre com o menor custo, tá? Então, depois que eu tive todos esses conhecimentos, toda essa minha rotina, consegui então, dessa forma, o que? Ter esse embasamento de agricultura racional. Por que agricultura racional, gente? Eu observo a natureza, a planta é da natureza. Se uma mata se mantém sem adubo químico, qual que é o segredo? Matéria orgânica, micro-organismo. Outra coisa, se eu posso usar uma calda mais em conta, natural, pego um detergente, até água de lavar roupa serve para combater praga. Quem aí que não lava roupa e tem isso em casa? Lá no campo tem um monte.
Então, assim, por que eu não posso pegar e usar essa água de lavar roupa e pulverizar e acabar com a praga? Eu economizo dinheiro. Então, gente, tem como plantar e colher gastando pouco, sim. Então, depois de tanta mudança que eu tive, né, participei na rotina de muitos agricultores, eu trabalho no campo junto com produtores, né? Aí eu fui desenvolvendo esses métodos, fui aprendendo outras caudas. E existem muitos pesquisadores que desenvolveram outras e mais caudas para poder ajudar no que? Na produção. E essas caudas vocês podem achar em qualquer lugar do mundo. Quem que não acha uma canela? Canela é um ótimo inseticida também. Um alho, um sabão, um detergente neutro, um óleo de cozinha, tá? Então, assim, tem como produzir. É só a gente conseguir alinhar tudo, ter uma boa orientação, porque eu sei que tem muito agrônomo, muito colega de profissão que adoram veneno. Eu já não sou assim. Sabe por que eu não gosto de defensivo? Uma que eu acho, eu tenho sensibilidade, eu sinto na ponta da língua quando tem uma pulverização perto de mim. Aí o vento parece que me escolhe, me acha no meio do mato e manda aquele cheiro do veneno. E às vezes não é nem cheiro, eu sinto gosto. Sempre foi assim. E aí eu fico pensando, falei, nossa, alguém tá jogando algum defensivo aqui perto. Aí você olha lá, uns 300 metros de distância, lá no canto, eu vejo um ser jogando um mata-mato, por exemplo. Então, se eu tenho essa sensibilidade, eu penso, falei, poxa vida, isso não é legal. Então, por que eu vou fazer o cara só usar químico, sendo que tem tanta coisa dentro de casa que pode ajudar a combater praga e doença? Às vezes, o custo é de uma colher de sopa de óleo detergente e vinagre num litro d'água. Pronto, você combate um monte de inseto. Só que são coisas que você tem que aplicar. O problema da agricultura racional é isso. Eu te dou uma receita, você tem que pegar e aplicar a cada 5 dias, a cada 7 dias e assim por diante. Não é mágica. Não é assim, joguei uma vez, puf, resolvi o problema. Não, não é. Então, assim, e aí, dessa forma, surgiu essa metodologia. Então, assim, aí eu penso, por que é agricultura racional? Porque eu consigo unir. Eu posso usar o defensivo químico? Posso. Em que momento? Quando eu não consigo controlar mais, só com as caudas e com as misturas. Então, eu vou lá, pego o defensivo e jogo. Ou se não, pensa bem, tem um defensivo muito bom, Érica. É ótimo. Só que é uma vez a cada 10 dias. O que eu faço? Bom, gente, primeiro que quando você estiver colhendo, você não pode ter uma carência tão longa. Então, vamos supor, se for uma fruticultura, tudo bem. Mas aí eu penso uma hortaliça. Então, vocês não podem ter. No máximo, tem que ser 3 dias de carência. No máximo, para hortaliça. Tá? Agora, se você colhe uma vez por semana, então tem que ser uns 5, 6 dias de carência para você poder estar trabalhando. Mas, Érica do céu, uma semana é muito tempo. Como que eu vou garantir que a doença e a praga não volte de novo? Simples, usa as caudas. As caudas são de baixa toxicidade, de baixo poder químico. Então você pode usar as caudas entre uma aplicação e outra. Aí, ó, pronto. Já uni o defensivo químico junto com o produto usado no orgânico. Eu caso isso. E dessa forma eu consigo fazer com que eu tenha redução de custo. Então aí o que acontece? Dessa forma,
trabalhando com o produtor, observando essa necessidade de... Porque assim, agricultores familiares são humildes, como eu já falei. Então, se eu não fizer eles ganhar dinheiro com baixo custo, eles não vão ficar na roça, né? É muito dificultoso. Então, o que acontece? Esse método da agricultura racional consegue dobrar a sua produção porque ela traz de volta aquilo que a gente esqueceu, que é o uso de matéria orgânica, o uso de folha seca, de esterco na raiz. Por que a gente não trata a horta como a gente trata a nossa horta no fundo de quintal, que só vai esterco no canteiro? Por que a horta profissional não pode ter esterco também? Gente, vocês sabem que eu trabalho no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, na região da Mata Atlântica. No Mato Grosso do Sul tem produtor de soja usando esterco na lavoura por causa do adubo caro. Eles descobriram. Eles sabem que funciona. Então nós temos que ter isso, tá bom? Então aí a gente consegue dobrar a produção de hortaliças dessa forma. E eu ainda tenho uma redução de custo de 70%. Então, esses pequenos e médios produtores, em sua maioria, têm criação de gado, porco, galinha, qualquer outro animal. Por que eu não posso pegar e usar esse esterco na minha horta? Ou se vocês não têm, pega do vizinho. Outra coisa que nunca ninguém vai deixar de ter no sítio é folha seca, palhada, resto de roçada. Então passou, roçou, tem aquele monte de matéria orgânica. Isso é matéria orgânica. Aí você vai pegar, fazer uma cobertura morta ou deixar aquelas cobertura verde, que é aquele matinho que cobre o solo e são pequenos. Eu adoro cobertura verde porque deixa a terra fresca. A planta é o único ser vivo que transforma calor do sol em comida, em energia para fazer açúcar. Por isso que ela não esquenta quando bate o sol. Por isso que debaixo de uma árvore é mais fresca do que embaixo de um telhado de zinco. Entendeu? Então, porque ela transforma a luz e o calor em açúcar. Então você não vai sentir calor embaixo de uma árvore, debaixo de uma mata, pisando em cima de uma grama de um mato. Então isso é interessante. Então daí tem que jogar cobertura morta na linha de plantio para não desidratar. Vocês têm que economizar energia elétrica para o sistema de irrigação. Vocês têm que economizar água e a cobertura que você colocar sobre o solo vai evitar a evaporação, mantendo assim umidade, né? E essa umidade, ela vai ajudar no desenvolvimento da raiz, tá? E além do que, toda essa cobertura que você deixar, ela vai degradando e vai virando adubo, tá? Então, tem como você conciliar isso tudo? Você evita a evaporação, você mantém um solo hidratado e um solo nutrido só com o resto de matéria orgânica, tá? Isso é fundamental, né? Então, juntando tudo que a agricultura convencional tem de bom e tudo que a agricultura orgânica tem de melhor, a gente consegue produzir unindo, tá? Diminuindo o custo de produção, fazer com que eu preserve a natureza, quer queira ou não, porque é uma forma de preservar a natureza, não é verdade? E fazer com que a roça se torne sustentável, produtor rural no campo possa ter economia num momento tão difícil como esse, que é agora. Fazer rotação de cultura, fazer plantio direto, usar adubação verde, controle de praga e doença com uso de caudas, produtos alternativos, fazer prevenção, tá? Então, esse tipo de coisa vai ajudar, tá bom? E
cada vez mais você vai ter que uma renda, um retorno de tudo aquilo que você faz, tá bom? Com o cuidado, com todo o carinho. E isso faz o quê? Por exemplo, uma das coisas que eu quero que vocês tenham condições, sinceramente falando, além de plantar com baixo custo, além de dobrar a produtividade, conseguir comprar com o seu suor uma roçadeira, um tratorito, melhorar o sistema de irrigação, porque isso facilita a vida de vocês no campo. E facilitar a sua vida no campo, você vai ficar no campo, que é isso que eu quero. Mas não é porque eu quero que vocês façam isso só porque eu acho bonito e é o certo. Não, é porque todo mundo precisa de comida. E sem você, para produzir comida, eu vou me alimentar de quê? As pessoas vão se alimentar de quê? Então é isso que eu quero que vocês façam. Trabalhem. Então esse aulão é para dizer tudo isso. E agora vocês sabem como eu consegui formar esse conceito de agricultura racional e levar isso tudo de forma prática lá no campo, porque dá resultado, tá bom? Então, desde já eu agradeço muito quem está me assistindo, tá? Eu sei que vocês tiraram um tempo para poder me ver, mas agradeço demais, certo? Aguarde que eu vou fazer mais vídeos falando sobre agricultura racional. É uma coisa que eu gostaria muito que vocês realmente aprendessem, porque o campo precisa alimentar as cidades. Imagina uma cidade como São Paulo. De onde vem toda a comida? Vem da lavoura, vem da zona rural. A gente não consegue plantar um pé de alface aonde? No asfalto. Não tem como, não é verdade? Então, eu agradeço demais a vocês que ficou até o final da live, tá? Aguarde os próximos vídeos, tenha um bom descanso, uma boa noite e até a próxima, tá bem? Beijo, tchau, tchau e boa noite. Até mais.